Então, eu vou convidar o engenheiro Luiz Feijó, que é o diretor global da ABS em Houston, para proferir a sua apresentação intitulada Da alocação à reciclagem, à integridade estrutural. Vou passar a palavra, então, ao Dr. Luiz Feijó, que pode fazer a sua apresentação, por favor. Muito obrigado, Ronald. Colocando a apresentação na tela. Muito obrigado. Novamente, o tema da minha apresentação é da alocação à reciclagem, discutir a integridade estrutural das unidades, a necessidade da integridade estrutural das unidades. O ABS, American Bureau of Shipping, nós somos uma classificadora, uma das classificadoras líderes do mercado naval e do mercado offshore. No Brasil, nós somos estabelecidos no Brasil por mais de 70 anos, temos 13 escritórios ao longo do país, ao longo da costa e também no país. Temos mais de 80 pessoas envolvidas, funcionários envolvidos com offshore, com a indústria offshore. 70% dos FPSOs em operação no Brasil correntemente são classificados pela ABS, sendo que 30 deles são de capacidade acima de 100 mil barris por dia de produção. O ABS tem muito orgulho de participar na SOBENA e na indústria offshore brasileira. Vamos conversar agora sobre a condição atual da frota mundial. Então, considerando todas as embarcações, a frota global, nós vemos aqui nesse gráfico que mais de 90 mil embarcações têm idade acima de 30 anos, sendo que quase 70 mil delas têm idade acima de 40 anos, estão em operação há mais de 40 anos. Se olharmos para a frota brasileira, a situação tipo que se repete, com cerca de 450 embarcações acima de 30 anos e mais de 300 acima de 40 anos. Focando no lado offshore, que é o foco da minha apresentação, nós vemos que a frota global de offshore, que inclui todas as embarcações envolvidas com offshore, não só FPSOs, de novo, a situação se repete. Vemos aqui mais de 6 mil embarcações acima de 30 anos e quase 4 mil acima de 40 anos. Ou seja, vemos que a frota já está envelhecendo, né? Na frota brasileira de offshore, a imagem é um pouco diferente. É uma frota mais jovem. Nós vemos que, acima de 30 anos, nós temos menos de 50 unidades, ou cerca de 50 unidades, sendo que, acima de 40 anos, menos de 25 unidades se enquadram nessa categoria. Ou seja, é uma frota mais jovem. O que nós podemos ver na análise desses gráficos é que a gente consegue ver a curva da banheira em todos os casos, exceto a frota brasileira offshore, onde existem várias embarcações recentes, com menos de 20 anos, mas também existem várias embarcações já com idade avançada, já chegando bem próximo ao descomissionamento, que é o tema desse evento. Falando sobre descomissionamento, é uma atividade que envolve risco, que é uma atividade desafiadora e também é uma atividade cara. Risco com relação à segurança e risco ambiental. Considerando um período de 10 anos no mercado americano, na fase de descomissionamento das plataformas, aconteceram 9 fatalidades, o que é um número muito alto, considerando o valor da vida humana. E 274 acidentes com lesões não fatais,
num período de 10 anos. Isso é muita coisa, então tem que ser prestado muita atenção nessa fase. Na parte ambiental, também nos Estados Unidos, 35 acidentes, com um total de mais de 115 mil litros de óleo e outros elementos derramados no mar. Também é um número considerável. Porque os desafios são importantes, porque é uma operação muito difícil, né? Envolve uma série de operações arriscadas e difíceis. Abandono de poços, o descomissionamento, remoção ou abandono dos dutos submarinos, a remoção dos risers, dos umbilicais, da infraestrutura de subsídios, equipamentos submarinos, remoção dos equipamentos. Se você considerar uma plataforma fixa, a remoção do convés, o içamento do convés, a colocação numa barcaça, o transporte, a remoção da jaqueta, tudo isso são bastante operações difíceis e complicadas. Numa plataforma flutuante, como um FPSO, a remoção das linhas de amarração, o preparo para o transporte e o reboque também, né? E depois disso tudo, você ainda tem que fazer a limpeza da locação, remoção de detritos, etc. Tudo isso vem com um custo, né? Com a fonte também americana, eu mostro nesses dois gráficos, o custo para o descomissionamento de poços submarinos aumenta significativamente no primeiro gráfico com a profundidade. Quando você olha para o custo das plataformas, do descomissionamento das plataformas, podemos ver aqui também que é exponencial. O custo sobe exponencialmente com a profundidade. Ou seja, é uma atividade que tem um custo alto não só devido aos equipamentos, mas também à força de trabalho. Então, quais são as opções quando o operador decide descomissionar a plataforma? Uma delas é a remoção. Então, essa é a operação mais comum, é a opção mais comum, é a remoção completa e limpeza do fundo do mar e remoção dos dutos, etc. Uma outra opção que também não é tão comum é o reuso da plataforma ou um uso alternativo da plataforma, um reuso numa outra locação, com redeployment, ou um uso alternativo. Existem plataformas nos Estados Unidos, aqui no Golfo do México, onde foram convertidas para uso recreacional, como pontos de pesca, ou até mesmo para uso na indústria eólica, como torres meteorológicas ou instalação até de geradores eólicos. Essa não é uma alternativa muito comum. Uma outra coisa também é bastante comum nos Estados Unidos, existe um programa chamado Rigs to Reef, que é a criação de recifes artificiais. Isso tem uma contribuição muito importante para o ambiente marinho, né? Então, somente até 2020, né, até o ano de 2020, mais de 550 plataformas já foram convertidas em recifes artificiais. O Golfo do México, determinado pelos reguladores, existem 3 áreas que são determinadas para essa operação. Então, você remove a plataforma, leva para essa área e afunda a plataforma, tanto fixa como flutuante. Lógico que existe uma série de condições para que isso possa acontecer e uma série também de análises ambientais, etc., para que isso possa acontecer. Quem toma essa decisão é o operador, é o dono da plataforma. E movido às considerações ambientais, às considerações de segurança e, principalmente, às condições econômicas da situação que aquela plataforma está sujeita. Uma vista bastante superficial do timeline, do cronograma, né, do descomissionamento. Começando lá no início, quando o planejamento começa. O operador se questiona se existe a oportunidade de algum tieback, que você possa continuar com essa plataforma na locação,
ou então a possibilidade de venda, de redeployment, de reuso em outra locação, talvez um uso alternativo, como nós comentamos há pouco, a remoção ou a conversão num recife artificial onde existiu o programa. Isso começa vários anos antes realmente da data de descomissionamento. O programa de descomissionamento começa com a definição da estratégia, com o plano do descomissionamento, começa a verificar as opções dentro da cadeia de suprimentos, com a disponibilidade de equipamentos, disponibilidade de mão de obra. Com isso, existe também a redução em produção. E com a redução em produção, o revenue, o rendimento da produção diminui drasticamente até o momento do descomissionamento, até aquela data do descomissionamento. Na Europa, no Mar do Norte, é conhecido como COP, ou Cessation of Production. Nos Estados Unidos é conhecido como descomissionamento, onde a plataforma passa a ser considerada como idle iron. Mas o fato é que, naquele momento onde você fecha os seus poços, acabou os rendimentos da produção. Mas os seus custos continuam. Por quê? Porque você continua com aquela atividade do descomissionamento. Você continua tendo que remover seus poços submarinos, continua tendo que remover os risers, as linhas de amarração, o reboque até a chegada no estaleiro de reciclagem ou de desmantelamento. Esses custos continuam sem estar sem o balanceamento, né? Sem o rendimento da produção. O que não se pode esquecer é que, nesse período, a plataforma ainda está lá, o FPSO ainda está flutuando e ainda está sendo utilizado nessas operações de descomissionamento. Ou seja, a manutenção continua sendo necessária e os custos de manutenção continuam crescendo, porque a unidade continua num processo de degradação. É muito comum, nesse momento, quando você começa a querer diminuir os custos, que os custos de manutenção sejam diminuídos também. Você começa a economizar um pouco na manutenção. E o que isso acarreta acaba gerando problemas com a integridade estrutural da plataforma. E é aí que nós queremos chegar, ao ponto que nós queremos chegar. Qual é a importância da manutenção da integridade estrutural dessa plataforma? Quais são as principais preocupações nesse campo? É a segurança da tripulação e dos trabalhadores, da força de trabalho envolvida no descomissionamento. Nós temos também a segurança do meio ambiente e a segurança das outras embarcações e equipamentos envolvidos nas operações de descomissionamento, inclusive o transporte para o estaleiro de desmantelamento. Por isso que é importante que a unidade mantenha uma integridade estrutural que seja suficiente para permitir que todas essas operações possam ser completadas de forma segura e com todos aqueles aspectos. Agora, temos que ter em mente o quê? Que a unidade continua no processo de degradação. E, como eu mencionei anteriormente, as atividades de manutenção têm que continuar para evitar que a unidade perca a integridade estrutural. Quais são as principais atividades de verificação da integridade estrutural que seriam recomendadas e necessárias? Primeiro, você considerando as condições atuais da unidade, é feito uma avaliação estrutural. Essa avaliação, que seria uma avaliação estrutural de um pouquinho mais, nível mais elevado, onde você verifica se existem alguns pontos críticos. Certamente, na idade da embarcação,
como nós vimos naqueles gráficos iniciais, certamente vai ter necessidade de você fazer uma análise estrutural. Essa análise normalmente é feita na condição atual, né? Então, o foco seria nos esforços e na flambagem da estrutura. O resultado dessa análise pode determinar, certamente vai determinar que existem locais e áreas da estrutura que não passam nas condições mínimas. Então, é necessário fazer uma verificação mais específica, mais localizada, né? E se prepara porque é bem possível que seja necessário fazer alguns reparos em função dos resultados da análise. Outra coisa que é importante também ser feita é uma avaliação da estabilidade, não só para as atividades restantes do comissionamento, que pode demorar alguns anos, e até mesmo durante o transporte para o estaleiro de desmantelamento. Quais são as áreas principais que precisa prestar atenção, que precisamos focar mais durante essa avaliação da condição, da integridade da unidade naquele momento? A estrutura de costado, né, as chapas de costado. Tendo em mente o que nós mencionamos anteriormente, que a unidade continua no processo de degradação, a corrosão continua. Quando você faz a análise na condição atual, as análises estruturais na condição atual, você não considera mais nenhuma margem de corrosão. Então, é importante notar que, como o tempo passa, essa corrosão continua. Então, é importante você tomar ações para evitar que essa corrosão venha comprometer ainda mais a integridade, principalmente a integridade de estanqueidade e dos esforços e de flambagem também. Outra área importante são as anteparas dos tanques. É importante que as anteparas dos tanques tenham integridade suficiente para que os tanques possam ser esvaziados para limpeza, para um reparo que seja necessário, enquanto os tanques tenham ainda carga ou lastro num tanque que seja adjacente, né? Então, é importante considerar a pressão hidrostática nesses tanques adjacentes. Um ponto também muito importante, os fundos dos tanques, principalmente os tanques de carga e o tanque de desloque. E temos que chamar a atenção também dos tanques que são usados para óleo off-spec e os tanques ou os voids que são usados para água produzida. A água produzida tem uma característica muito severa na corrosão da estrutura. Então, é importante notar esses tanques e focar nas inspeções e nas análises desses tanques. Mesmo fazendo isso, talvez ainda existam áreas na estrutura onde a degradação está bastante avançada. O que se faz para mitigar os efeitos dessa degradação na estrutura? Para que a unidade tenha ainda integridade estrutural para a finalização do processo de descomissionamento até o estaleiro de desmantelamento. Primeiro de tudo, você pode pensar em reduzir as cargas, né? As cargas e o cortante dentro dos limites determinados pelas regras. Confirmar as condições de carregamento, né? Principalmente considerando as condições dos tanques, como nós mencionamos, talvez alguns tanques não possam estar totalmente cheios em função da condição das anteparas e tudo. Verificar as cargas e pressões nas anteparas internas dos tanques. Se o tanque estiver parcialmente cheio, existe também o efeito de sloshing, que tem que ser considerado. E, às vezes, é necessário colocar restrição em alguns tanques. Por exemplo, existem tanques de lastro que talvez não possam ser utilizados mais, têm que ser transformados em voids, porque não teriam a condição estrutural necessária para ser lastrados novamente.
Então, chegando aqui no final, quais seriam os itens que eu gostaria que vocês levassem dessa apresentação? No processo de descomissionamento, planeje. O planejamento tem que ser feito num período bastante adiantado, bem antes da data final do descomissionamento. Definir a estratégia de descomissionamento, a estratégia de reciclagem ou de desmantelamento, tentando maximizar a vida operacional dessa unidade, o valor operacional dela, sem comprometer a segurança. Mantenha a integridade estrutural dessa plataforma, continue com o seu programa de manutenção, faça os reparos que sejam necessários. A última coisa que você quer é que exista algum acidente, e principalmente acidente com pessoas, com pessoas a bordo, com a tripulação, e também ambientes ambientais. Isso pode causar multas sérias, como já foi conversado em apresentações anteriores. Verifique a sua integridade estrutural. Mantenha o foco na integridade estrutural. Mantenha a sua unidade segura e preste atenção também na parte de regulamentação. Atenda todos os itens regulatórios, como foi apresentado anteriormente pela ANP, e conta com a sua sociedade classificadora. As classificadoras estão prontas para ajudar vocês. No caso do ABS, nós podemos oferecer, nesse processo de integridade estrutural, entre outros, nós podemos oferecer as avaliações estruturais, as análises estruturais, análise de integridade e também interface não só com a bandeira, com as entidades estatutárias, mas também com os reguladores brasileiros. Então, com isso, eu agradeço muito o convite para o ABS apresentar e estaria disponível para qualquer pergunta